Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concurso, é com enorme alegria que a gente vai dar início a mais um bloco aqui de estudo. Nessa aula, a gente vai tratar sobre as características das informações contábeis, certo? São as características qualitativas da informação contábil e das restrições às características qualitativas das demonstrações contábeis. Esse assunto você encontra ele na estrutura conceitual, certo? Publicada em 23 de setembro de 2016, certo? Lembrando que a estrutura conceitual, ela revogou os princípios da contabilidade. Nesse sentido, ao revogar os princípios da contabilidade, é natural que os examinadores, querendo cobrar alguma coisa sobre características da informação contábil, diretrizes a serem observadas, os examinadores vão buscar onde? Vão buscar nas características qualitativas das informações contábeis, que é o que a gente vai ver aqui. Como é que vai funcionar essa aula? Primeira parte, a gente vai para o quadro e nós vamos fazer um esquema que eu já deixei pronto aí no seu caderno, no seu PDF e no seu material. Esse esquema é o básico, é o que você tem que gravar, decorar e repetir várias vezes. Por quê? Porque são 6 características da informação contábil e são 3 restrições às características da informação contábil. Então você tem 6 características e tem 3 restrições. Você tem que gravar essas características e as 3 restrições. Por quê? Porque o primeiro passo para você acertar as questões é você saber quais são as características e quais são as restrições. Porque normalmente, nesse início de temporada, nesse início de cobrança, que você não tem mais os princípios, e a partir do momento que o examinador vai cobrar as características no lugar dos princípios, o que é que primeiro ele vai comparar? Ele vai pedir quais são as características, depois ele vai comparar uma característica com outra e vai dizer se está certo ou está errado. Só pelo nome da característica, essa que é a grande sacada, só pelo nome da característica, se você gravou certinho os 6 nomes corretamente, você já mata a questão se ela está errada. Ó, isso aí não tem nada a ver com essa característica. E aí você já fica mais próximo de ter sucesso na análise das questões nesse primeiro momento, até com o tempo, fazendo questões, você incorporando isso aí no seu dia a dia, certo? Esse novo conceito que substituiu, digamos assim, né, os princípios contábeis. Feito isso, vamos para o nosso quadro. Então, inicialmente, pessoal, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar um esquema que eu preparei, que contém as 6 características e as 3 restrições da informação contábil. Na sequência, a gente vai trabalhar nesse primeiro bloco só com as características e no segundo bloco com as restrições. Para cada característica, a gente vai, digamos assim, trabalhar, né, os principais conceitos dentro de cada característica. Vamos nessa? Então, primeira coisa, informações contábeis. Informações contábeis. Aí dentro das informações contábeis, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter as características, certo? E você vai ter as restrições. Certo? O que é que a gente pode dizer aqui das características? São 6. São 6 características e são 3 restrições. 3 restrições. O que é que acontece? A gente precisa lembrar do nome das 6 características, certo? Precisa lembrar. Para lembrar dos 6 nomes, eu fiz um mnemônico. Eu não sou grande fã de mnemônico, mas eu gravei esse até para a gente, inclusive a gente nesse primeiro momento lembrar e não esquecer nenhuma das 6 características mais importantes, não, as 6 características que são necessárias. Então, o mnemônico é esse. ARF tá com você e com a RE. Ou seja, a Receita Federal está com você e com a RE, Renata, que é o diminutivo aqui, o apelido. Aí o que é que acontece? RF, representação fidedigna. Representação fidedigna, a gente vai trabalhar aqui em segundo lugar, já vou deixar ela certinha aqui. Representação fidedigna.
certo? A segunda característica seria a que está aqui na sequência, né? Tempestividade. Vamos colocar aqui tempestividade. Certo? Aí você vai ter um com aqui. Com seria comparabilidade. Ou pode ser compreensibilidade, serve para um ou para outro. Vamos colocar aqui como compreensibilidade. Compreensibilidade. Aí você vai ter V. O V vai ser de verificabilidade. Verificabilidade. Aí você vai ter mais um com. Então você tem comparabilidade e compreensibilidade. Vamos colocar aqui. Comparabilidade. Então aqui já foi 5, né? E a última, que vai ser a primeira, na verdade, vai ser a relevância. Então aqui a gente vai ter relevância. Em algumas características dessa, eu vou usar os slides, outra eu vou ficar mais no quadro mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ir absorvendo o máximo que a gente conseguir no começo, e aí depois a gente vai aprofundando, entrando em mais detalhes. Aí você volta para a norma e dá uma lida de novo, depois dessa aula. É um processo que vai e volta. No primeiro momento, vai e volta uma vez. Se você vê que isso começou a ser cobrado muito em prova, para a prova, vê pelo menos uma vez. Depois da prova, poxa, está caindo direto. Mas vai pelo menos na primeira vez, gravando pelo menos as 6 características. É o que eu falo. Se você já grava as 6 características, nesse primeiro momento você já consegue até bem acertar as questões da prova. Certo? E quais são as 3 restrições? As 3 restrições são as seguintes. Materialidade, na sequência. Materialidade. Você vai ter o custo-benefício. E você vai ter o equilíbrio entre as características qualitativas. Equilíbrio entre as características qualitativas. Características qualitativas. Então, pessoal, nesse primeiro momento é isso. É você saber quais são as 6 características. Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, verificabilidade, comparabilidade, dominar essas 6 características e saber que existem 3 restrições a essas 6 características. Quais são as 3 restrições? Materialidade, custo-benefício e equilíbrio entre as características qualitativas. Fechou essa primeira parte? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar com relevância, depois vamos para representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, verificabilidade, comparabilidade. Eu vou dar primeiro uma visão geral dessas características e depois a gente revisa passando slide por slide. Aí a gente encerra o primeiro bloco. Depois a gente vai para o segundo bloco de vídeo falar das 3 restrições às informações contábeis. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente só vai falar agora de característica, eu vou apagar isso aqui, certo? E vamos ficar apenas com as características. Então vamos lá. A primeira característica que eu coloquei aqui na sequência, que é a que está na norma, é a relevância. Então vamos para os principais pontos. Para uma informação ser relevante, ela tem que ter influência significativa. Então relevância implica em uma coisa. Influência significativa. E para ter influência significativa, é preciso que a informação tenha um ou outro valor ou ambos. Quais são os 2 valores? Então, ou ela vai ter valor confirmatório, ou ela vai ter valor preditivo. Ou vai ter ambos. Lembrando que o valor preditivo e confirmatórios, eles se interrelacionam.
inter-relação. E o que seria algo que tem valor confirmatório? É algo que confirma as expectativas, confirma ou altera as expectativas passadas ou presentes. Então, valor confirmatório tem a ver com expectativas passadas ou presentes. E valor preditivo tem a ver com o futuro. Pessoal, de relevância é isso aí. Parece simples, mas é isso aí. Vamos passar no slide o que tem sobre relevância? Então vamos lá. Então, vimos aqui as 6 características, ok? Só fechar aqui. As 6 características, ok. E vimos aqui o nosso mnemônico e as 3 restrições. Beleza. Relevância. Para ser relevante, a informação tem que ter influência significativa. Ter influência significativa implica que a informação tenha valor confirmatório, preditivo ou ambos. Para ter valor confirmatório, as informações têm que confirmar ou alterar expectativas passadas ou presentes. E ter valor preditivo indica que a informação é voltada para o futuro. E as informações confirmatória e preditiva, as funções confirmatórias e preditivas da informação são interrelacionadas. Acabou. Então, com isso, a gente matou aqui a primeira característica, que é a relevância. Vamos apagar ela. Vamos apagar ela e vamos falar agora de representação fidedigna. Quando a gente fala de representação fidedigna, o que é que tem que vir na sua cabeça e vai vir na sua cabeça? Porque você está vendo aqui o vídeo comigo e vai absorver isso aí. Para a informação ter representação fidedigna, ela tem que atingir 3 critérios. Ela tem que ser completa. Ela tem que ser completa. Ela tem que ser neutra. E ela tem que ser livre de erros. Certo? Aí, o que é que a gente considera que uma informação é completa? Primeiro, ela não tem omissões. Então, quando você publica um relatório das demonstrações contábeis, que a gente vai estudar mais à frente do curso, você não omite informações, você coloca tudo lá, certo? Você deixa tudo de forma explícita. Então, não admite omissões. Não aceita omissões. Seria a principal característica para a informação ser considerada completa. O que significa uma informação neutra? Neutra quer dizer ausência de viés. Ausência de viés. Só que você tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente explora o que é uma informação neutra, a ausência de viés dá uma ideia que pode não estar totalmente alinhada com o que eu vou falar agora, mas na prática está. Então preste atenção. A ausência de viés quer dizer que ausência de viés não é sinônimo de dizer que não tem julgamento do gestor. Falso. Ausência de viés inclui que a informação contábil ela está passível de julgamento por parte do gestor. Então, o gestor ele vai fazer juízos de valores que vão estar materializados ali nas informações contábeis. Isso convive bem com a ausência de viés, porque é uma informação contábil, e contabilidade é uma ciência, é produção de informações. Uma outra característica que tem a ausência de viés está como informação neutra, mas é o seguinte, ter ausência de viés não quer dizer que a contabilidade não vai ter a capacidade de influenciar os usuários. Falso. A contabilidade, a informação vai ter ausência de viés, e mesmo assim ela pode ter, e geralmente vai ter, a capacidade de alterar comportamentos. Por que ela pode alterar comportamentos? Porque mesmo a informação sendo sem viés, ela pode dizer que uma instituição está ruim ou está boa, só que ela está sem viés, certo? E aí o usuário tomar a decisão se vai ou não contratar ou aceitar ser contratado por aquela instituição. Participar de uma licitação que tem aquela instituição sendo responsável pela licitação, porque aquela instituição
pelos balanços patrimoniais, ela demora para pagar. Ela tem um elevado número de reais a pagar e não vem pagando. Ela está com um problema de caixa. É uma decisão que o usuário, o fornecedor, pode tomar a partir disso. Então, a ausência de viés convive com o quê? Isso que eu vou escrever agora. Convive com o julgamento do gestor e convive com a possibilidade da informação influenciar comportamentos. É isso que a gente vai escrever aqui. Convive com o julgamento do gestor e convive com a possibilidade de influenciar comportamentos. Ou seja, a ausência de viés não torna isso aqui sem efeito. A ausência de viés convive com isso aqui. E livre de erros. Livre de erros não quer dizer ausência completa de erros. Apenas não vão ter erros individuais ou coletivos relevantes. Então, livre de erros não significa ausência completa. Vírgula. Apenas que não há erros individuais ou coletivos relevantes. Beleza, pessoal? Então, não significa ausência completa de erros. Apenas ausência completa de erros. Apenas que não há erros individuais ou coletivos relevantes. Então você está vendo que aqui tem uma combinação de relevância, que a gente acabou de ver, com a segunda característica da informação contábil, que é representação fidedigna. Vamos aqui para os nossos slides ver o que é que a gente eventualmente passou, que é importante a gente relembrar. Então vamos lá. É alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. Não é possível garantir na prática, busca tanto quanto possível. A representação fidedigna pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Aqui eu vou dar uma pausa e deixa eu te explicar. O que isso quer dizer, esse terceiro item que eu marquei aqui no slide? Isso quer dizer o seguinte, que a contabilidade continua privilegiando a essência sobre a forma. Tanto é que ela busca uma representação fidedigna a despeito da forma jurídica. O que importa é a essência. Ele só não escreveu a essência, mas ele está dizendo isso. Privilegia-se a essência sobre a forma. É o que ele está falando aqui em outras palavras no item 3. Quanto à questão da informação ser completa, a omissão de algumas informações pode tornar a informação falsa ou enganosa, o que não é útil. Devem ser apresentadas em conjunto com as premissas-chave, quaisquer explicações que sejam necessárias para assegurar sua representação de forma completa e útil. A neutralidade corresponde à ausência de viés, isso a gente viu. A informação neutra representa fielmente os fenômenos. Fielmente os fenômenos, isso é importante. Contudo, não significa que não haja propósito na informação ou que ela não influencie algum comportamento. Ou seja, mesmo ela tendo a ausência de viés, ela tem a possibilidade de influenciar comportamentos. A informação contábil frequentemente apresenta estimativas que incorporam julgamento de valor dos gestores. Então, como está aqui, ó, julgamento, só complementar aqui, né? Aqui faltou um R de gestor. Julgamento de valor dos gestores. Julgamento de valor dos gestores. Então, em outras palavras, a ausência de viés convive com isso aqui, com o julgamento de valores dos gestores e com a possibilidade de influenciar comportamentos. Isso aqui não torna sem efeito isso aqui, que é a ausência do viés. Certo? Continuando. Estar livre de erro material não significa exatidão completa em todos os aspectos. Significa que não há erros ou omissões
que sejam individualmente ou coletivamente relevantes na descrição do fenômeno. E aí um dica final. Quando se utiliza estimativas, deve-se informar claramente que se trata de uma estimativa, explicar sua natureza e as limitações, e não identificar erros na seleção e na aplicação do processo de elaboração. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerrou aqui mais uma característica. Vamos para a próxima característica das informações contábeis. Então, compreensibilidade. Vamos lá para o nosso quadro? Então, pessoal, vamos falar agora de compreensibilidade. Então, inicialmente, vamos apagar aqui o nosso quadro. Representação fidedigna já foi. E quais são os principais pontos quando a gente fala de compreensibilidade? Certo? Essa compreensibilidade aqui, ela tem uma relação próxima com o princípio orçamentário da clareza, que o orçamento deve ser elaborado numa linguagem clara, numa linguagem compreensível, de pronta compreensão por parte dos usuários. É a mesma ideia nessa parte aí, certo? Então, o que é que a gente pode começar? Compreensibilidade. As informações devem ser elaboradas em linguagem simples, de pronta compreensão do usuário. De pronta compreensão do usuário. Aí o que é que acontece? Muito bonito isso aqui. Só que na prática, vamos pegar você mesmo que está estudando nosso curso. É fácil, de cara, chegar num balanço patrimonial do setor público, interpretar tudo que está ali? Não. Mas nem por isso deixa de se publicar os balanços patrimoniais aplicados ao setor público. Entendeu essa dicotomia? Mas pode ter certeza, quem elaborou aquele balanço patrimonial do setor público se preocupou em deixar da forma mais simples possível. Só que quem elabora parte de uma premissa, parte de uma expectativa. Qual é a expectativa? É que espera-se que o usuário ele tenha conhecimento da entidade, do ambiente que ele opera, que ele consiga ler um relatório contábil de propósito geral, que ele consiga revisar e interpretar as informações que estão ali. Essa é a expectativa, essa é a premissa. Então, espera-se que o usuário conheça a entidade e o ambiente que ela opera. E o ambiente que ela opera. O que mais? Que ele seja capaz de ler, que ele seja capaz de ler um relatório contábil de propósito geral, revisar e interpretar informações. Só o que é que acontece? Então esse aqui é o primeiro ponto, quando a gente está falando de compreensibilidade, e esse aqui é o segundo ponto, quando a gente fala de compreensibilidade. Qual seria o terceiro ponto? Só que a gente sabe que tem informações que são complexas e de difícil compreensão. Para essas informações,
admite-se que o usuário faça o uso de assistentes. E o fato dele fazer o uso de assistentes não justifica a retirada de informações complexas dos relatórios contábeis de propósito geral. Vamos escrever essa ideia aí. Algumas informações são complexas. São complexas e de difícil compreensão. Difícil compreensão, vírgula. Necessitando de assistentes para interpretação. Certo? Isso não é motivo para retirar uma informação complexa. Isso aqui que eu acabei de escrever não é motivo. Isso não é motivo para retirar tal informação. Beleza, pessoal? Então, seria isso daí. Então, os 3 principais pontos. Linguagem simples e de pronta compreensão. Tem total relação com o princípio da clareza, do orçamento, que é a linguagem compreensível. Só que aqui tem uma premissa. Espera-se que o usuário ele conheça a entidade, o ambiente que ele opera, que ele seja capaz de ler um relatório contábil de propósito geral, que são as demonstrações contábeis, que ele consiga revisar e interpretar informações. Parte-se dessa premissa. Mesmo sabendo que tem informações que são complexas e que sozinho ele não vai conseguir, que ele vai precisar de um assistente. Mesmo ele precisando de um assistente, mesmo ele não conseguindo interpretar sozinho, isso não é motivo para retirar uma informação complexa dos relatórios contábeis de propósito geral. Isso é importante, isso pode ser cobrado eventualmente numa prova. Vamos ver aqui o que é que está nos slides sobre esse próximo ponto, que é a informação qualitativa da compreensibilidade. É a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam seus significados. Os relatórios contábeis de propósito geral devem apresentar informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como à natureza da informação apresentada. Até aqui, tranquilo. As informações devem ser escritas em linguagem simples e apresentadas de maneira que sejam prontamente compreensíveis pelo usuário. Esse terceiro ponto a gente escreveu ali no quadro. A comparabilidade também pode aprimorar a compreensibilidade. Beleza. Isso pode ser cobrado numa prova também. Agora, preste atenção, esse é o mais importante. Espera-se que os usuários tenham conhecimento razoável. Certo? Então, deixa eu colocar assim, ó. Usuário. Palavra mágica aqui, ó, as 2 palavras. Conhecimento razoável. Não é um conhecimento absoluto, mas também não é um conhecimento preliminar, superficial. Razoável. É um conhecimento intermediário, digamos assim. Que ele tem um conhecimento razoável intermediário das atividades da entidade e do ambiente no qual ela funciona, opera. Além de serem capazes e preparados para ler os relatórios contábeis de propósito geral, revisar e analisar a informação apresentada com diligência apropriada. No entanto, o que é que a gente sabe? Alguns fenômenos econômicos e de outra natureza são complexos e difíceis, e alguns usuários podem precisar de ajuda de assistente para auxiliá-los em sua compreensão. No entanto, a informação não deve ser incluída somente pelo fato de ser muito complexa ou de difícil, sem a devida assistência de uma estimativa. Ou seja, mesmo que você precise de um assistente, a informação é complexa, ela não vai ser retirada, ela vai ser mantida. Explicar sua natureza e as limitações, não serem identificados erros e na seleção, sem a devida assistência. Para aqui, tá? Aqui tem um... Isso aqui acabou vindo de outro slide. Não tem problema não prejudica o conteúdo. Sem a devida assistência. Para aqui, tá, pessoal? Então, vamos dar uma pausa, certo? Para a gente não se alongar demais aqui na gravação. Daqui a pouco a gente volta com mais características, as outras 3 características que estão faltando
das características qualitativas das informações contábeis. E aí, depois do próximo vídeo, vai ter um outro vídeo ainda para falar das restrições às informações contábeis. Até daqui a pouco.